Bom dia, Ti. Perdão aí, meu atrasinho. Bom dia, Dri. Perdão meu atraso. Perdão, meninas. Graças a Deus, consegui falar com a Lohana e consegui com que ela aceitasse a fazer a terapia. Então, orem para que amanhã amanhã ela vai estar às 10 horas, né, da manhã do Brasil, iniciando o processo de terapia. E é um grande amigo nosso, né? Ele é pastor também e ele é psicólogo, né? Então eu acredito que ele vai poder ajudar ela a sair desse estado, né? Ela ainda tá bem abalada, mas nós estamos agradecidas, né? Ao Senhor. Eu e a minha família estamos gratas ao Senhor porque o Senhor aguardou, o Senhor a livrou. E graças a Deus, ela tá com a vida dela, né? Ela ainda não consegue enxergar isso, né? Ela tá, assim, confusa nos sentimentos dela, mas eu acredito que o Senhor vai se revelar para ela, né? Eu até mandei, né, agora para ela sobre o Salmo 127, né? Que é um salmo que desde assim que eu estudei a palavra de Deus, né? Eu tenho ele guardado no meu coração. Que vamos orar, depois eu vou fazer um comentário desse salmo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse dia, por mais todas nós que estamos aqui comprometidas com o Senhor para aprender a sua palavra, para colocar em prática a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender, coloca conhecimento na nossa mente para que ela possa ser renovada, coloca entendimento, que o nosso coração esteja no Senhor para aprender, que o Senhor venha levar cativa a nossa mente agora a Ti, para que nós possamos, de fato, aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Continua, Pai, nos guardando, nos protegendo. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado conosco, pelo teu cuidado com os nossos filhos, pelo teu cuidado com a nossa casa, com a nossa família. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos. Obrigado pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Obrigado pela ação do teu Espírito Santo em nós. Porque se esse plano perfeito não fosse revelado para nós, hoje nós não estaríamos aqui. Nós fomos resgatadas da ira, Pai. Nós fomos reconciliadas com o Senhor através do teu Filho amado Jesus Cristo. E agora nós temos uma missão, que é desenvolver de fato essa salvação que nós recebemos do Senhor. É nós conhecermos o nosso pecado a cada dia. E nós só vamos conhecer o nosso pecado quando nós lermos a tua palavra, quando nós entendermos a tua palavra, porque o pecado, ele só se revela na sua palavra, sem a gente estar firmes ali buscando o que a tua palavra diz, nós não conseguimos identificar e muito menos ser convencidas pelo Espírito Santo para confessar e abandonar nosso pecado. Então nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia se renovou mais um dia na nossa vida, e esse é o motivo de nós estarmos aqui, porque nós não fomos consumidas. Obrigado, Senhor. Colocamos esse momento nas tuas mãos. Seja conosco, que o teu Espírito nos guie a toda a verdade. Não nos deixa ser enganadas, Pai. Não deixa que o inimigo venha colocar nenhum engano na tua palavra, no teu estudo. Que haja discernimento, que haja, Senhor, sabedoria aqui. E que o Senhor venha nos ensinar. Nos dê sabedoria, Pai. A tua palavra tem essa promessa, que quando nós pedimos sabedoria ao Senhor, o Senhor dá a todos sem negar a ninguém. Então nós estamos aqui pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês esse salmo. Ele é um salmo que ele está registrado aqui na nossa empresa aqui no Japão. E é o Salmo 127. Aqui na nossa empresa a gente colocou ele...
A gente colocou ele só a parte A, né? A parte um, o versículo um. Mas esse salmo, ele é muito rico, ele é muito rico. Então, ele fala assim, ó, é, se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Deus dá o sustento a quem? Aos que amam a Deus, mesmo quando eles estão dormindo. Esse salmo, o tema central dele é a dependência de Deus em todos os aspectos da vida, né? Ele destaca a inutilidade do esforço humano separado da bênção divina. Ele reflete o tema da soberania de Deus e a futilidade de confiar na força humana. Então, a confiança no Senhor, né? Que é Ele que edifica, é Ele que direciona, é Ele que traz a prosperidade, é Ele que traz a abundância. Então, se a nossa vida não estiver centrada nesse princípio, né? A promessa não vai chegar na nossa vida. Amém? Então, que esse versículo fique aí guardada, né, no nosso coração. E depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma análise de versículo por versículo, né, para a gente ter ele realmente guardado no nosso coração e ter ele como um princípio mesmo na nossa vida, né? A gente ali na loja, a gente sempre diz ali, né, aqui ensina para os nossos colaboradores que nós somos ali apenas os mordomos do Senhor. Nós estamos ali para para administrar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, né? Então, é maravilhoso, né? Ter ali a bondade e a graça do Senhor. Então, minhas irmãs, hoje vamos ver se a gente encerra esse estudo dos dons, né? Tá difícil aqui pra gente encerrar, pra gente passar para os próximos. E aí, ontem vocês conseguiram fazer o seu período de jejum? Quem conseguiu, escreve aqui para mim no chat. Escreve aqui para mim se o Senhor falou com você, o Senhor revelou alguma coisa. Nós oramos agora na quinta-feira pelos esposos, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos seguindo aqui esse princípio do Salmo 127. Nós estamos colocando os nossos esposos, que são os cabeças do nosso lar, nas mãos do Senhor. Nós estamos pedindo que o Senhor o edifique. E não é a nossa oração do nosso jeito, né? Nós estamos orando dentro da palavra. Muitas vezes a gente quer mudar o esposo, né? Muitas vezes a gente, você faz isso, você faz aquilo. E muitas vezes nós, em vez de trazer o esposo, a gente acaba afastando ele, né? Ó, a Tico já escreveu aqui, eu consegui. A mente tem alguma revelação, alguma coisa que o Senhor colocou no seu coração. Irmãs, eu não sei vocês, mas olha, todos os dias eu tenho testemunho com o Senhor. Todos os dias da minha vida. Por quê? Porque o relacionamento com ele vai discernindo as coisas pra gente. Ele vai dando revelações, ele vai abrindo os nossos olhos espirituais. Então, uma vida com o Senhor é uma vida de testemunho. Uma vida. Às vezes a gente encontra alguém que tá ali na presença de Deus. E aí, tem algum testemunho? Ah, não. Não tenho nada. Tá? Então, isso só tá demonstrando o quê? A falta de se relacionar com Deus, né? Porque quando a gente se relaciona com Deus, não tem. O que é se relacionar? É ir ali, vai pro seu canto, conversa com o Senhor. Esse processo que eu tô passando com a minha filha, o Senhor tem me mostrado tantas coisas, tem me revelado tantas coisas, tanto é que eu já estou escrevendo o meu diário
o diário do jejum de 21 dias. Por quê? Porque o Senhor tá me mostrando caminhos. O Senhor tá abrindo coisas que eu não via antes. Então, minhas irmãs, o que eu quero encorajar você é se relacionar com o Senhor. Uma parte você já tá fazendo, que é estudar aqui a palavra, né? A outra parte é você ir pro seu quarto, trancar a porta e conversar com o Senhor. Conversar com o Senhor. Senhor, eu estou aqui, vou abrir meu coração para o Senhor. Então, é ter esse relacionamento, né? É ter realmente, de fato, o Senhor tem me acordado, né? O Senhor tem me acordado, assim, de madrugada, eu tenho orado pela minha filha, pela minha família, e nós temos que nos colocar na posição, minhas irmãs, porque o Satanás, o Satanás, a única coisa que ele não aguenta é a resistência. Que é a resistência? É a pressão. Que é a pressão, Angelita? É quando nós realmente nos colocamos diante do Senhor, nos colocamos diante da palavra de Deus, aprendendo a palavra, e enfrentamos Ele, vamos para cima dele com a palavra, como Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus resistiu. Como que Jesus resistiu? Quando veio a tentação, olha, Jesus sentiu fome e aí o Satanás percebeu. E aí o Satanás vai e fala, você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Ele estava no deserto. E aí Jesus pega, resiste, porque como ele deu essa dica para Jesus, Jesus ele não tinha todo o poder, ele não era 100% Deus, mas ele não era 100% homem. Se Jesus tivesse caído nessa tentação, ele não, ele ia ali perder o 100% humano, né? Porque ele ia fazer um milagre sobrenatural ali, na hora. Ele ia perder ali porque Jesus ele veio 100% humano, por quê? Para nos ensinar que o ser humano é capaz de passar as provações e vencer. De passar as dores dessa vida e vencer. De passar as dores dessa vida e estar no Senhor. Então, esse foi o objetivo para mostrar para nós como viver. Então, se a gente não olha para a vida de Jesus, se a gente não olha para o relacionamento de Jesus com o Pai, o nosso relacionamento ele fica, na verdade, sem o propósito real. Ele fica disfuncional, né? Então, nós realmente, de fato, precisamos, né, entender essas verdades, colocar essas verdades na nossa vida e essas práticas também, né? Ó, a Tia já escreveu aqui. Eu vi a ação de Deus em atos do meu marido. Olha só. E isso é fato, né, minhas irmãs? Isso é fato. Eu também vi muitos aqui, né, aqui na minha casa, e louvado seja nosso Deus por isso. E vamos aqui entrar agora, né, numa breve recapitulação. Nós estamos estudando, né, na verdade nós estamos buscando a ativação dos dons espirituais e realmente vendo como Jesus, né, teve participação direta nisso, né, como o nosso Senhor Jesus, ele é tremendo e ele é maravilhoso e ele precisa ser louvado todos os dias. Amém? Então, os 3 primeiros passos que nós já aprendemos foi que o primeiro passo foi compreender que os dons, eles são presentes divinos, eles são presentes de Deus, né? Quem não viu ainda esse estudo, pode procurar aí os outros atrás, né? Que pode ver esse estudo, é muito importante a gente compreender, né? Que os dons, eles não são nossos, eles são a capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, e ele tem um propósito, para quê? Para edificar o corpo de Cristo. Ah, Angelita, mas é só na igreja? Não, o corpo de Cristo é eu e você. O corpo de Cristo é onde nós estamos inseridos, no nosso lar, para os nossos filhos, para os nossos esposos. Então, se nós buscamos os dons, né, que é o propósito do dom, né? Que é o propósito do dom? É o que? É para aperfeiçoação, é para nossa... Os dons não são para autopromoção, mas eles são para edificação, para aperfeiçoação nossa, para aperfeiçoação e para a gente servir, né? Para a gente realmente estar ali a serviço do reino, né? A serviço do Senhor. O terceiro ponto, o que nós estudamos,
foi que reconhecendo que há diferentes tipos de dons, né? Há dom de sabedoria, de conhecimento, de fé, de cura, de milagres, né? De operação de milagres, de profecia, de discernimento de espírito, de línguas e interpretação de línguas. Há também o dom de serviço, né? De servir o próximo, de ensino, de liderança, de misericórdia, de contribuição, de encorajamento, né? Também Deus derramou o dom dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E agora nós vamos entrar no quarto passo, né? Então entendemos, né? Ó, primeiro passo, compreendendo os dons como presente de Deus. Segundo passo, o propósito dos dons não é autopromoção, mas é edificação de si mesmo e do corpo. Ele é para servir o corpo de Cristo. Terceiro ponto, é reconhecer que há diferentes tipos de dons e uma pessoa pode ter mais de um dom, né? Nós fizemos o teste do dom. E agora o quarto passo, nós vamos entender como que a gente recebe esses dons, né? Como que é essa busca pelos dons, ela precisa ser dedicada, ela precisa ser intencional. Olha só o que está escrito na palavra. A busca pelos dons deve ser intencional e motivada pelo fruto, que é o amor. Nós já entendemos a diferença de fruto e de dons, né? O fruto do Espírito são 9, que são as virtudes do amor que é derramado, o amor de Deus que é derramado em nós. Então, o fruto é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Angelita, mas esses dons aí, o que é? Esses dons, minhas irmãs, é a característica da nossa vida evidenciada. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou de Jesus, mas eu não tenho alegria, a minha alegria ela depende de circunstâncias, a minha alegria ela depende do dinheiro que entra na minha conta, a minha alegria ela depende de nada de ruim acontecer com a minha família, então o fruto ainda não está na nossa vida. E paz, eu tenho paz. Minhas irmãs, eu fiquei extasiada de passar todo esse processo na paz que eu passei. Foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida. E isso é por quê? Porque eu estou firme na palavra e no relacionamento com o Senhor. Se eu parar de ficar firme com a palavra e com o relacionamento do Senhor, automaticamente isso vai mudar na minha vida. Porque a paz que eu devo sentir não é pelas circunstâncias que acontecem, é pela confiança de que o Senhor é meu Pai, que Ele está na minha vida todo o tempo e que nada sai do controle dele. Alegria, paz, paciência. Como que é a minha paciência? Ontem eu percebi que eu preciso ainda muito disso daí. Porque aqui em casa mesmo, eu comigo mesmo, eu perdi a paciência. Vocês conseguem perceber isso? O grau disso? Então eu percebi, olha, Senhor, eu preciso desenvolver a paciência. Me dá paciência. Não deixa a ira entrar no meu coração. Não deixa a ira entrar nas minhas ações, nas minhas atitudes. E foi uma coisa tão simples, minhas irmãs. Eu tava passando uma roupa e aí eu tinha colocado um pouquinho de amaciante. Meu ferro é a vapor. E aí o amaciante não pode colocar, né? Na verdade. Eu fui lá e coloquei. Aí o que aconteceu? Começou a manchar minha roupa. Nossa, e eu fiquei com uma ira, com uma raiva ali. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Minha filha, você errou. Por que você está irada? Aí eu ali já na hora pedi perdão pro Senhor, confessei o meu pecado. Senhor, eu confesso a minha falta de paciência. Esse fruto ainda não tá na minha vida. Eu confesso pro Senhor. Quando há confissão, há o quê? Purificação. Isso está escrito na palavra do Senhor. Em 1 João fala que 1 João 9, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui minhas colinhas aqui. Aonde que tá minhas colinhas? 1 João 9. 1 João 9 diz assim:
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas tem o outro também que confronta, Provérbios 28:13. Quem esconde o seu pecado não prospera, mas quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. Então esses princípios, né? Esses versículos precisam estar guardados na nossa mente. Esses princípios precisam estar registrados no nosso coração, para que a hora que nós formos, para que a hora que nós cairmos, né, no pecado, a gente possa realmente, de fato, voltar, né? Então, como eu estava aqui entrando no quarto ponto, a busca deve ser dedicada e motivada pelo amor, que é o fruto do Espírito. Aí, em 1 Coríntios 14:1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. A palavra procurai aqui do grego, ela transmite a ideia de buscar com fervor e dedicação. Porém, essa busca deve ser fundamentada no amor, pois sem ele os dons perdem o seu propósito, como vemos em 1 Coríntios 13, do 1 ao 2, onde Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou seja, Paulo está falando aqui, olha, se você busca o dom, mas você não tiver o fruto, se você não tiver o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, você não vai administrar bem esse dom. Você vai errar. E ao invés de você abençoar, de você edificar, você vai afastar as pessoas. Você vai usar de forma errada. Às vezes o dom, por exemplo, tem o dom de discernimento, né? Às vezes Deus dá um discernimento pra gente e a gente precisa perguntar pro Senhor. Igual, agora mesmo eu estava falando com a minha filha. Deus trouxe algo ao meu coração. E eu perguntei: Senhor, isso é para mim ficar calada e orar por ela? Ou é para eu falar para ela? O Senhor não falou nada comigo ainda. Então quer dizer que é para eu orar. Então é ter esse amor, porque muitas vezes as nossas bocas, elas são usadas para acusar as pessoas, para julgar as pessoas. E a gente nem percebe isso. Às vezes Deus deu aquilo ali e nós não perguntamos o próximo passo para Deus. O que é para fazer, Senhor? O que eu vou fazer com isso? O Senhor me mostrou. O que eu vou fazer com isso? É para falar? É para calar? É para orar? É para dar um direcionamento? O que é para mim fazer, Senhor? Então, isso é a fidelidade, o dom de fidelidade, o fruto da fidelidade que a gente tem que ter para com o Senhor. O Senhor tem que ser o nosso mentor a todo tempo. Não é a gente fazer o que a gente acha que tem que ser feito. Muitas pessoas têm errado. Muitas pessoas. E eu me incluo também no meio disso, entendeu? Porque muitas vezes, por eu atropelar ali, né, o passo a passo de ser conduzida pelo Senhor, eu erro muito ainda, né? Mas o Senhor, ele derrama sua graça sobre nós quando a gente confessa. Ele nos purifica e vai nos dando mais graça e sabedoria. Então, tem uma coisa que é importante aqui que eu quero mostrar para você, ó. Seguir o amor e procurai com zelo os dons, mas principalmente que profetizeis. O que é esse profetizeis? Esse profetizeis é que muitas pessoas pensam assim: eu vou buscar o dom de profecia. E aí a pessoa vai lá, começa a dar um monte de profetada, porque profecia que não é baseada na palavra de Deus, profecia que não é segundo a revelação que já foi dada por Deus aqui na palavra,
ela é uma profetada e ela confunde toda a vida da pessoa, ela leva a vida da pessoa para um direcionamento que não era o que Deus queria. Então, minhas irmãs, a profecia é a palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz esses dias para trás ali na minha igreja, aonde uma irmã, ela veio me entregar uma profecia. E sabe como que ela me entregou a profecia? Ela me entregou na faixa de 3 a 5 versículos bíblicos, me falando: Angelita, o Senhor mandou te entregar esse e esse. E ele mandou te falar que é para você ficar firme, para você prosseguir, que ele é contigo. E tudo que ela me falou estava escrito nos versículos que ela me entregou. Então você consegue entender que a profecia não é algo de uma revelação sobrenatural que você vai fazer sobre a vida da pessoa e vai confundir totalmente a pessoa. Não é isso, minhas irmãs. Profecia é a palavra de Deus revelada. É a palavra de Deus que exorta. É a palavra de Deus que conforta. É a palavra de Deus que direciona. Então, quando você receber uma profecia, você precisa analisar. Ah, Angelita, ó, eu já contei para vocês quando eu vim receber ali uma profetada. Na verdade, aonde eu confrontei a pessoa na hora. A pessoa veio, aconteceu um fato ali na igreja, aonde uma pessoa tinha falado de mim e eu peguei, conversei com essa pessoa e falei, eu quero, porque essa pessoa já estava causando na igreja muito, muito mesmo. Ela estava causando com todo mundo e ninguém tomava a providência bíblica que tem que ser tomada. O que é a providência bíblica, Angelita? Quando alguém falar de você, você precisa ir na pessoa e perguntar para ela, irmão, o que eu te fiz? Por que você está falando isso de mim? E se a gente tiver ali no erro, a gente precisa se perdoar, consertar o erro. Porém, essa irmã já estava causando com todo mundo. Então eu falei, bom, já que ninguém foi, eu vou lá nela e eu vou falar. Conversei com ela, minha irmã, olha, você falou de mim. Ah, não, irmã, me perdoa. Eu falei assim, irmã, eu te perdoo, só que hoje nós vamos ter uma conversa com o pastor, tá certo? Depois do culto, nós vamos ter uma conversa com o pastor. Eu, você e o pastor. E aí, depois do culto, eu levei ela lá no pastor, nós conversamos e acertou tudo. Aí, o que aconteceu? Um irmão, né, que soube dessa história, não foi no culto na outra semana. E aí, ninguém ficou sabendo, porque ele não foi no culto. Aí, passou a outra semana, ele foi no culto. E ele pegou e falou pra mim, Angelita, eu preciso conversar com você. Eu falei, amém, irmão. Ele falou assim, depois do culto a gente conversa. Eu falei, amém. Aí, depois do culto, fomos ali na cantina da igreja e ele começou a falar pra mim que Deus tinha revelado pra ele que eu não tinha perdoado a irmã e que ele tinha faltado do culto por causa disso, porque ele se decepcionou comigo. Eu falei assim, irmão, você tá repreendido. Irmão, isso daí é um dardo do Satanás na sua cabeça e isso tá repreendido no nome de Jesus. Onde já se viu, irmão? Analisa a palavra. Como que Deus vai te revelar uma coisa que vai te tirar de cultuar ele, irmão? Onde Deus vai te revelar algo que o Senhor vai tirar você da presença dele? Aí, na hora, o irmão percebeu, graças a Deus, se arrependeu e ele pôde ser reconstruído. Então, quantas vezes as pessoas vêm nos dar profecia e a gente, por não conhecer a palavra, não consegue, né, discernir, não consegue ali confrontar com amor, né, e mostrar para a pessoa que muitas vezes ela está ouvindo mais a voz do Satanás do que a voz de Deus. Então, isso faz sentido para você? Você já recebeu alguma profetada? Escreve aqui para mim. Se você já recebeu alguma profetada. E o que você fez com essa profetada? Você confrontou? Ou você ficou confundida? Ou você ficou ali perdida, pensando que era Deus que estava te dando um direcionamento, mas que aquele direcionamento te atormentou, te confundiu, não te deu direção? Escreve aqui para mim, se você já recebeu alguma profetada. Quero saber. Quinto passo. Quais são as atitudes necessárias para a gente receber os dons? Então, embaixadoras, procure com zelo o dom de profetizar.
O que é o dom de profetizar? De estudar a palavra, de interpretar a palavra e de pregar a palavra. A maior profecia que existe é a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Amém? Quinto passo: atitudes necessárias para receber os dons. A manifestação dos dons espirituais depende de certas atitudes nossas. Não é apenas sobre pedir, mas é sobre preparar o nosso coração e a vida para que o Espírito Santo opere plenamente. Então, a primeira coisa que nós devemos buscar a atitude é uma atitude de humildade. Lá em Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Os dons dados pela graça, os dons são dados pela graça de Deus, não são mérito nosso. Se eu tenho algum tipo de dom, isso não é mérito meu, é a graça do Senhor que foi derramada sobre a minha vida e ele precisa ser usado para servir a mim mesma, para servir aos outros, para servir a minha casa, a minha família, para servir a igreja, para servir a sociedade. Minhas irmãs, nós estamos tão presas que a gente acha que o dom, quando a soberba entra no nosso coração, a gente acha que o dom é nosso e a gente acha que o dom ele pode ser feito de qualquer maneira. Mas quando a gente segue esses princípios, esses passos, a gente entende que o dom é pela graça de Deus. E que se eu estou aqui usando o dom para servir, o Senhor vai continuar sustentando esse dom. O Senhor vai continuar operando através da minha e da sua vida. Amém? Segunda atitude que precisa ter é o que? Santidade. Lá em 1 Coríntios 6, 19 ao 20, o apóstolo Paulo está falando assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ao qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A santidade é a base para a manifestação dos dons. O Espírito Santo habita em um coração puro, em um corpo que realmente tem consciência que ele é o santuário de Deus. Um corpo que ele não tem a consciência que ele é o santuário de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai comer qualquer coisa, ele vai pensar qualquer coisa e ele vai se comportar de qualquer forma. Mas um corpo que ele tem a consciência de que ele é o santuário de Deus, ele é a casa de Deus, ele é a morada de Deus. Esse corpo, essa pessoa, ela vai vigiar muito bem o que ela come, porque se você não sabe, a comida, ela tem sido, a comida mal administrada, ela tem sido uma das maiores causas de doenças, de depressão, de infartos, de derrames, de Alzheimer's, de síndromes de pânico, de compulsão alimentar e muitas outras listas que, se eu for falar aqui, a gente fica a tarde inteira falando. Então, quem não administra, tem pessoas aqui que participam do Emagreça com a Bíblia, que já participaram e que são alunas ainda, e que são monitoras também. A Adri e a TM já estão sendo treinadas para ser nossas monitoras no programa. E, minhas irmãs, quando a gente come qualquer coisa sem a administração correta, sem realmente a graça do Senhor, para a gente não entrar no pecado da gula e não entrar no pecado de colocar dentro do nosso corpo coisas que vão nos causar uma série de distúrbios, a gente não tem consciência ainda de que esse corpo é santuário de Deus. Se a gente não faz a gestão do nosso pensamento, se a gente não vigia o que a gente pensa, lembra que eu sempre falo para vocês que Deus, a primeira coisa que Deus trouxe ao meu coração quando ele foi me restaurar e foi me dar esse ministério
do Emagreça com a Bíblia, o primeiro versículo que ele trouxe no meu coração e na minha mente foi Provérbios 23:7. Assim como você imagina em sua alma, você se torna. O que Deus quis me ensinar aí, minhas irmãs? E o que Deus quer ensinar para você hoje? Deus quis ensinar que o nosso... eu comecei a analisar o que eu pensava. E como os meus pensamentos, eles não estavam de acordo, em alinhamento com a palavra de Deus. Eles não estavam em alinhamento com o que Deus queria que eu pensasse. Tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro. Se há alguma virtude nisso, que seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, meu pensamento não estava de acordo com a palavra de Deus. Mas, nossa, Angelita, só o seu pensamento? Sim, porque o pensamento, ele gera o comportamento. Então, se a gente não tem o gerenciamento do nosso pensamento, a gente vai se comportar da maneira que a gente está pensando. Você consegue perceber como isso é profundo, minha irmã? Você consegue perceber como que Deus ele tem um cuidado de revelar para nós a sua palavra e a palavra vir trazendo um processo de cura e transformação? Você já tinha pensado nesse versículo dessa forma? Você já tinha internalizado esse versículo dessa forma, de Provérbios 23:7? Escreve aqui para mim. Provérbios 23:7. Assim como você imagina em sua alma, você se torna. O seu pensamento, ele gera o seu comportamento. E se você ainda não entendeu que você é responsável por gerenciar o seu pensamento, você ainda não entendeu que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ah, mas Angelita, mas e o espiritual? O nosso corpo, quando a gente não entende que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, isso afeta o nosso espiritual também? Com certeza. Porque a má alimentação, ela vai atingir a nossa mente, porque ela vai inflamar a nossa mente, inflamações crônicas. A inflamação, quando ela é crônica, é aquela dor de cabeça que a gente sente todo dia. Todo dia. Era assim que eu sentia. E o espiritual é o quê? Como que você vai buscar o Senhor com dor de cabeça? Como que você vai buscar o Senhor, orar, ler a palavra, estudar com indisposição? Como que você vai buscar o Senhor desse jeito? Então, isso tudo está dentro desse princípio da santidade. De cuidar do nosso corpo como algo sagrado. De cuidar da nossa mente como algo sagrado. De cuidar do nosso espírito como algo sagrado, com responsabilidade. Amém? Terceiro passo pra gente, terceira atitude que é necessária pra gente receber o dom e usar o dom: oração e jejum. Jesus nos ensinou lá em Mateus 17:21. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Essas práticas, elas fortalecem o nosso relacionamento com Deus e nos tornam mais sensíveis à voz do Senhor. Minhas irmãs, nós sabemos que hoje, a Bíblia mesmo diz que o mundo jaz no maligno. O que isso significa, Angelita? Que todas as pessoas que realmente não buscam a palavra de Deus, não buscam se alinhar com os princípios do Pai, essas pessoas, elas estão em alguma área da vida dela sendo dominadas pelo inimigo. E essa área que está sendo dominada pelo inimigo, ela traz para a pessoa dores, ela traz para a pessoa destruição, ela traz para pessoas falta de paz, falta do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando vocês vê agora o estado que a minha própria filha está. Olha o estado que ela está. Por que ela está desse jeito? Lógico, ela sofreu uma fatalidade, né? Não vou colocar como fatalidade. Ela sofreu uma circunstância ruim. Ela foi assaltada e ela tá sofrendo agora a consequência do trauma, a consequência do medo, né? Por conta disso tudo que aconteceu. Mas
eu falei e tenho falado para ela e orientado ela, e eu sei que eu e muitas irmãs aqui estão orando por ela, que o Senhor é a cura dela. O Senhor é que vai fortalecer ela de novo. Vai precisar de tratamento com alguns profissionais da saúde? Vai precisar. Mas se ela não entender que é o Senhor que guarda ela, que é o Senhor que restaura ela, que é o Senhor que cuida dela, que é o Senhor que protege ela, como nós lemos aqui no Salmo 127, minhas irmãs, não adianta nada. Se nós não nos posicionarmos e entendermos que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor tem o cuidado de toda a nossa vida, de nada adianta nós buscarmos nada. O Senhor Jesus, ele disse que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e se nós estivermos nele, nós vamos dar muitos frutos. Mas se nós não estivermos nele, sem ele, não podemos fazer nada. Profundo isso. É muito profundo. É um princípio que precisa estar guardado no nosso coração o tempo todo. E os dons espirituais, eles começaram por quê? Eles começaram com um fundamento. O fundamento de Jesus Cristo ser Senhor e Salvador da nossa vida. Sem ele, nós não podemos fazer nada, como o próprio Jesus disse lá em João 15:5, que diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. A maior decisão que eu e você pode tomar todos os dias na nossa vida não é apenas buscar os dons espirituais, mas entregar a nossa vida para Jesus todo momento. Ele é o fundamento de tudo. O que fazemos e o caminho para a vida eterna. Ele é o fundamento daquilo que nós fazemos. Ele é o fundamento e o caminho para nós entrarmos na vida eterna. Em João 14:6, Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E se você hoje, minha irmã, até hoje, você tem ainda andado em lugares áridos, se você até hoje ainda não tem tido essa certeza de que Jesus é o seu Senhor e Salvador, e você deseja hoje confessar diante do Pai que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. O próprio Jesus, ele disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está no céu. E o confessar Jesus, minhas irmãs, não é só, eu te confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso causa uma mudança tremenda na nossa vida. Porque aí o nosso comportamento, ele vai ser para servir o reino. O nosso pensamento, ele vai ser para servir o reino. O nosso corpo, ele vai ser para servir o reino. O nosso espiritual, ele vai ser para servir o reino. Então, minha irmã, hoje é dia de decisão. É dia de se posicionar e realmente falar: Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu te confesso diante de Deus agora, e eu vou passar a te confessar diante dos homens, porque eu não quero chegar naquele grande dia e entender que eu te neguei diante dos homens. Quantas pessoas, minhas irmãs, já passaram por você precisando de uma palavra, precisando de Jesus, e você não teve a coragem de confessar Jesus diante dos homens? É isso que esse versículo está falando. Eu vou repetir ele. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Lá em Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti,
que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Esse versículo é um versículo que eu amo demais, porque aqui está o caminho. Aqui o Senhor está falando assim, olha, eu estou colocando aqui o céu e a terra por testemunho contra você. Porque eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, escolhe. Deus está dando uma ordem para nós. Escolhe, pois, a vida, para que tu vivas. Irmã Polônia, quer viver? Escolhe, pois, a vida, para que tu vivas, tu e a tua descendência. E o que tem que fazer, Angelita? O que é essa bênção e a maldição? Se você decorrer ali depois do versículo 19, o Senhor vai falar: a obediência vai trazer a vida, e a desobediência, a minha palavra, vai trazer a morte. Eu vou repetir. A obediência, a palavra, vai trazer vida, e a desobediência, a minha palavra, vai trazer a morte. Então escolha hoje a vida, escolha hoje viver, e viver com vida abundante no Senhor. E se você sente agora no seu coração que o Espírito Santo está tocando o seu coração e você deseja fazer esse posicionamento com o Senhor hoje, entregar de novo, talvez você já entregou sua vida para Jesus lá atrás, mas não tinha esse posicionamento, não tinha essa transformação, não tinha essa busca, não tinha esse compromisso com o Senhor. Se você hoje deseja entregar a sua vida para Jesus, para que Ele transforme, para que Ele coloque tudo em ordem, para que Ele traga luz, porque Ele é a luz. Quando nós vimos lá em Gênesis, no princípio, Deus criou o céu e a terra, tudo, e Ele vai discorrendo ali, e a primeira coisa que Deus vai criar, Ele fala assim, haja luz. E essa luz é o próprio Jesus que já estava ali na criação. E Jesus, Ele veio para ser essa luz na nossa vida, para organizar o caos, para organizar as coisas que estão fora de lugar na nossa vida. E nós precisamos, irmãs, ter essa consciência de que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Mas ter Jesus implica uma vida de responsabilidade da nossa parte. Implica uma vida de compromisso da nossa parte. Não adianta a gente confessar Jesus e a gente não ter um relacionamento com o Pai. De realmente ler a sua palavra, entender a sua palavra, estudar a tua palavra, aplicar a sua palavra na nossa vida, no nosso coração, viver a tua palavra e ir se relacionar com Ele. Você tem o Pai como seu melhor amigo? Ou você é religiosa nas suas orações? Você, quando você vai ali diante do Pai, você abre o seu coração pro Pai e fala assim, Pai, eu não tô aguentando. Pai, tá doendo demais. Pai, eu não tô conseguindo lidar com essa situação. Me ajuda. Igual a mulher cananeia, que nós lemos ontem. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada. Olha a oração dessa mulher. Olha a oração dela. E ela era uma mulher que ela era fora ali da onde que Jesus tinha vindo. Mas Jesus disse para ela. E a fé dessa mulher foi tão provada porque Jesus, a princípio, ele não respondeu. E depois Jesus, ele falou que não era justo dar o pão para os cachorrinhos. Ou seja, não era justo pregar ali o evangelho para ela ali naquele momento, porque o evangelho tinha sido vindo para os judeus. E aí o que ela fala? Mas Jesus, até os cachorrinhos, ele se satisfaz da sua migalha. Ou seja, Jesus, o povo para que o Senhor veio não está dando ouvido para a sua mensagem. Mas eu, que sou estrangeira e sei que essa mensagem não veio para mim, eu quero me alimentar apenas de uma migalha daquilo que o Senhor pode me dar. Uau, que fé! Que fé, minhas irmãs! E aí Jesus falou, mulher, grande é a sua fé. Que seja feita como você me pediu. Irmãs, nós precisamos viver um evangelho verdadeiro. Esse evangelho verdadeiro, ele nos traz
a vida abundante que o Senhor prometeu para nós. E se até hoje esse evangelho que você estava vivendo não fazia você se posicionar, não fazia você analisar a sua vida, não fazia você analisar o seu comportamento, eu quero agora com você e para todos os que vierem assistir essa mensagem, para todos os que vierem escutar essa mensagem, para todos os que você decidir hoje enviar essa mensagem, principalmente para aquele que você não sabe, aquele que você sabe que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero fazer essa oração comigo e com você agora. Vamos falar. Senhor Jesus, eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer. Mas hoje eu entrego de novo a minha vida a ti. E se você não tinha entregado ainda a vida para o Senhor Jesus, entregue agora. Senhor Jesus, eu entrego agora a minha vida a ti. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu te chamo para ser o meu Senhor e Salvador. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador em tudo. No meu comer, no meu falar, no meu agir, no meu pensar. Eu quero que o Senhor organize o caos da minha vida. Escreve o meu nome, Jesus, no livro da vida, porque a partir de hoje eu vou te confessar diante dos homens. Eu vou falar do Senhor, que o Senhor entrou na minha vida, que o Senhor é o Salvador da minha vida, que o Senhor organizou a minha vida. E eu vou te confessar diante dos homens. E eu quero que o Senhor me usa para a tua glória. Eu quero ser seu servo. Eu quero que seja derramado os dons do Espírito Santo na minha vida. E eu quero servir ao meu próximo com esses dons. Eu quero que o Senhor derrame o fruto do Espírito sobre a minha vida e que a partir de hoje eu tenha amor pelas almas, que eu tenha amor dentro da minha casa, que eu tenha amor pela minha família, que eu tenha amor pelos meus filhos, que eu tenha alegria, que a minha alegria não dependa de circunstâncias, que a minha alegria não dependa de fatores que acontecem todos os dias da minha vida, mas a minha alegria seja fundamentada no Senhor. É porque eu recebi esse presente da salvação que eu sou feliz, não por causa da circunstância. Senhor, que eu receba a paz que excede todo entendimento. Minha vida tem sido turbulenta, minha mente tem sido atormentada, mas eu quero receber a paz que excede todo entendimento. Eu quero ter paciência em tudo que eu for fazer, Senhor. Que em tudo que eu for fazer, que eu venha glorificar o teu nome, que eu venha entender que eu não estou fazendo para homens, mas que eu estou fazendo para o Senhor. Que eu tenha amabilidade, que eu tenha bondade, que eu seja fiel, Senhor, à tua palavra, que eu seja fiel ao Senhor, que nada venha tirar essa fidelidade e esse compromisso contigo, Pai. Que eu seja uma pessoa mansa, que eu entenda que eu tenho 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. E que eu tenha domínio próprio em tudo, Pai, que eu for fazer e realizar. Pai, nós oramos assim, entregando as nossas vidas para Ti e pedindo a Tua graça, porque a salvação não é por mérito nosso, é pela graça, é pelo Seu Filho amado que morreu naquela cruz e pagou todos os nossos pecados. É porque o Espírito Santo hoje está aqui convencendo o nosso coração que nós entendemos que nós precisamos do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, embaixadoras do Senhor Jesus. Se você conhece alguém que ainda não tenha recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, eu vou te encorajar a mandar essa mensagem para ele. Eu vou te encorajar a realmente mandar essa mensagem e porque você vai estar confessando Jesus diante dos homens. Para de ter medo de pregar o evangelho. Para de ter medo de confessar Jesus diante dos homens. Vamos ser mulheres fortes, guerreiras, que alcancem o máximo de vidas para Jesus. E se você que está assistindo e fez essa oração agora, eu quero que você comente aqui
comente aqui. Eu, coloque o seu nome, tomei hoje essa decisão por Jesus. A partir de hoje, o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Porque eu creio que essa palavra vai alcançar o coração de muitas pessoas. O Senhor, Ele está procurando pessoas para abençoar. E se você chegou até aqui essa mensagem foi para abençoar a sua vida e te tirar desse caos que você estava e ir para a presença do Pai e desfrutar da vida abundante que o Pai tem para você. Amém? Eu gostaria de abrir para uma pessoa, vou ler aqui algumas coisas, nossa, tem bastante coisa que vocês escreveram. A irmã Ana Maria escreveu, eu vejo todos os dias, a cada hora e a cada minuto, todas as horas eu vejo o operar de Deus na minha vida, na vida dos meus filhos. Sou grata a Deus infinitamente pela bondade, misericórdia, paciência, amor, do zelo que o Senhor tem por todos e cada um de nós. Amém, Ana Maria? Eu já recebi inúmeras profetadas, mas graças a Deus, antes disso, o Senhor me deu discernimento pelo que nunca me atingiu. No meu humilde entendimento, é o zelo do Senhor que nos tem guardado. Amém, irmã Ana Maria? É verdade. A TM escreveu, temos que vigiar no que comemos, no que vemos, no ouvimos e em nossos pensamentos e em nossas ações. Exatamente, Ti. A irmã Ana Maria, o Senhor me ensinou que nosso pensamento influencia nosso comportamento. Amém. Amém, minhas irmãs. Quem gostaria de falar? Eu quero uma pessoa para falar o que você aprendeu hoje do estudo, o que você se posiciona hoje do nosso estudo. Irmã Polônia, ela abriu e saiu. Quem gostaria de dar uma palavra sobre o que nós aprendemos hoje? Sobre Jesus, o fundamento desses dons, de hoje nós termos a disponibilidade desses dons, que foi por... Oi, irmã Polônia. Pode dizer, minha irmã. Angelita, é porque tem gente me chamando para dar uma confusão aqui. Deixa eu te falar, Angelita. Eu aceitei. Amém. De novo, Jesus. Amém. Mas eu tenho o vício do cigarro, Angelita. Eu não estou conseguindo parar. Irmã... E estou com muito medo de Jesus fazer alguma coisa, não ter salvação. Está fazendo uma confusão na minha cabeça terrível. Irmã Polônia, escuta uma coisa. Escuta uma coisa. Vem para Jesus do jeito que você está. Tá bom? Não precisa ficar com medo. Quando eu vim para Jesus, eu também fumava. Irmã Polônia. E eu bebia muito. E era cachaça forte. Era tequila, era uísque. E eu bebia. E não era um dia na semana, não. Eu bebia todo dia. Eu podia falar que eu era alcoólatra já, né? Mas, irmã Polônia, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu falei para Jesus, Jesus, eu fumo, eu bebo, e por mim mesmo, Jesus, eu não consigo largar. Mas o Senhor é todo poderoso. O Senhor pode operar um milagre na minha vida. E eu quero viver 100% para o Senhor. Eu faço essa oração. Que a hora que eu for colocar um cigarro na minha boca, o Senhor pode me libertar. Então o Senhor me liberta. E aí, irmã Polônia, eu fui colocar o cigarro na boca. Logo depois de eu levantar, que eu estava em oração, que esse joelho, eu estava em oração. E eu falei pro Senhor, tô com vontade de fumar, vou fumar. A hora que eu acendi o cigarro, minha irmã Polônia, o Senhor me libertou instantaneamente. Instantaneamente, o Senhor... Hã? Ele vai me libertar agora, porque eu estou fumando agora, nesse instante. Em nome de Jesus. Eu peguei no cigarro. Eu falei, meu Deus, mas eu estou fumando, sabe? Me deu aquele pavor, aquela agonia. É o operar de Deus na sua vida, irmã Polônia. O Senhor, Ele tá te libertando. Ele tá te libertando. Não precisa ter medo de Jesus. Jesus é seu melhor amigo. Jesus é o seu melhor companheiro. Jesus é o que ama a sua vida, minha irmã. Jesus morreu por você.
Não precisa ter medo, ele quer te dar vida abundante. E em nome de Jesus, você vai ser liberta em nome de Jesus desse cigarro. Amém, E Angelica, todas amém. as vezes, minha irmã Polônia, se der vontade de novo de você fumar, você vai falar: Senhor, me liberta. Eu não quero mais ter isso. Quando você falar isso de todo o seu coração, de que realmente você não quer, mas você não consegue, aí o Senhor vai fazer a parte dele, irmã Polônia. Entendeu? Amém, E como você declarou, eu tô liberta agora desse cigarro, em nome de Jesus, minha irmã. Em nome de Jesus, que tem todo o poder. Nunca mais você vai sentir falta desse cigarro. Nunca mais. amém. Porque é a presença de Deus que vai reinar aí na sua vida, que ela vai realmente tampar esse vazio que você tem buscado no cigarro. Todos os nossos vícios é o vazio de Deus. É o vazio da presença de Deus. Mas a partir de agora, irmã Polônia, em nome de Jesus, que a presença de Deus inunde a sua vida em todas as áreas. Amém, minha irmã? Amém. Em nome de Jesus. E você vai contar para nós, viu? Você vai vir aqui contar para nós que a hora que você... Renita, com cigarro. Eu tô muito magra por causa do cigarro. E tá me fazendo muito mal. Garganta, esôfago, tudo. Mas então... E Deus sabe manter, sabe? Não mandou doença ruim nenhuma ainda. Sei lá. É a graça de Deus, né, irmã Polônia, sobre a sua vida. Mas hoje, minha irmã, creia na sua libertação. Creia na sua libertação, né? A Bíblia diz que quando nós confessamos o nosso pecado, confessa o seu pecado. Senhor, eu tenho destruído o meu corpo, que é santuário do teu Espírito. Repete comigo, minha irmã. Senhor, eu tenho destruído meu corpo, que é santuário do Espírito Santo. Eu tenho destruído meu corpo, que é o santuário do Espírito Santo. Mas agora, Senhor, eu confesso esse pecado. Eu confesso esse pecado. E a tua palavra diz que quando nós confessamos, e a tua palavra diz que quando confessamos com a nossa boca, e cremos com o nosso coração, nós somos purificados. Então, Senhor Jesus, me purifica. Não só desse pecado, mas de todos os pecados. Não só desse pecado, mas de todos os pecados. Que eu tenho cometido contra o Senhor. Me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa em nome de Jesus. Amém, irmã Polônia. Você acabou de ser purificada pelo Senhor. Se você fez essa oração com toda a sinceridade do seu coração e se você acreditou, você foi liberta agora por Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, minha irmã, pela sua participação. Obrigada. Deus abençoe. Tem um monte de irmã escrevendo aqui no grupo para você aqui, ó. Viu? Amém. Todo o amor das irmãs. Obrigada pelo carinho de todo mundo. Obrigada pela participação. Deixa eu só ler aqui. A Lucimara escreveu: fumei 14 anos, irmã Polônia, e o Senhor me libertou de um dia para o outro. Olha, glória a Deus, Lucimara. Obrigada pelo testemunho. A irmã Ana Maria: quando as pessoas perguntam para mim de que igreja eu sou, eu respondo que sou da igreja de Jesus Cristo. Amém, irmã a irmã Ana Maria. A Lucimara também escreveu: irmã Polônia, vou orar para que o Senhor te liberte assim como fez comigo. Amém, Lu. Graças a Deus ela já foi liberta. Nós cremos nisso, que ela foi liberta agora, em nome de Jesus. A irmã Lourdes escreveu: aconteceu comigo também. Passei tão mal quando fumei um cigarro que pensei que tinha chegado a hora. Cheguei à conclusão que estava confrontando Jesus e o que aconteceria comigo se fumasse. Para a honra e glória do Senhor, consegui deixar o vício. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. O Senhor é que nos cura. Amém. O Senhor é que nos cura, que nos guarda, que nos livra, né, minhas irmãs? Louvado seja Deus por esse momento. Amanhã é domingo aqui no Japão, então amanhã nós estaremos de folga, mas segunda-feira nós voltamos com o nosso estudo aqui. E
eu vou te encorajar. Colocar aqui no chat do grupo o seu testemunho. Comenta lá também no nosso YouTube, que a gente está postando esses estudos no YouTube. Comenta a libertação que você teve. Vai lá, irmã Polônia, segue a gente no canal. Eu vou deixar o link aqui depois. Comenta lá que você foi liberta, irmã Polônia, hoje, desse vício, desse cigarro, em nome de Jesus. Coloca, eu, a Polônia, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E hoje fui liberta do cigarro para a glória de Deus. Escreve lá e creia que o Senhor é contigo. Deus abençoe, minhas irmãs. Um ótimo dia para você que está no Japão. Ótima noite para você que está no Brasil. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Que a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Amém.